Olá você, tudo bem? Seja bem-vindo para a continuação do nosso projeto do zero até a aprovação, para você saber a forma correta de estudar para qualquer prova. E aí, para concursos públicos, exame de suficiência ou outras provas que você venha a fazer. O tópico de hoje é sobre quantas matérias coloco no meu ciclo de estudos, tá? E aí, claro, para aquele aluno que está iniciando, e aí ele tem dúvida se ele coloca todas as matérias do edital de uma vez ou ele começa por ciclos de disciplina. E aí nós vamos abordar aqui da forma correta, beleza? Lembrando, para você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se para que você receba todas as notificações de novos vídeos que nós fazemos aqui no nosso canal de como estudar para concursos públicos, sobre entrevistas, né, com aprovados, as técnicas que eles tiveram, as superações que eles tiveram, e também contabilidade para concursos, área fiscal, controle contábil, policial e também para o exame de suficiência. Pessoal, para falar sobre esse tema, eu vou até escrever aqui, tá? A gente vai trazer a tela. Mas, Felipe, quantas matérias eu coloco no meu ciclo de estudos que eu estou iniciando? Primeiro ponto, pessoal, um dos maiores erros dos alunos é colocar todas as matérias do edital. Claro que, a depender da prova, você pode colocar, ou se eu tiver um edital que já foi publicado. E aí não tem como, eu vou ter que incluir todas as matérias e correr contra o tempo. Mas se você está fazendo, tá certo, um estudo a médio e longo prazo, e o seu concurso, por exemplo, tem mais de 10 disciplinas a serem cobradas, a ideia é que, com a divisão das disciplinas por ciclo de estudos, você, inclusive, ganha maior produtividade no aprendizado. Então, quanto menos matérias, mais vezes você vai ver na semana, mais rápido você termina e vai incluindo uma nova matéria ao seu ciclo de estudos, de forma que, posteriormente, você vai estar com todas as matérias que caem na sua prova no seu ciclo. Ou, claro, quando sair o edital. Além disso, é muito importante, se você tiver em dúvida ainda qual concurso vai fazer. Então, o que adianta você estudar uma matéria específica de um concurso se você ainda nem sabe se ele vai sair ou se você vai fazer ele? Então, você vai iniciar pelas matérias comuns, tá certo? Pessoal, vamos para a tela para ter uma noção aí para vocês, tá? Então, vamos lá. Quantas matérias eu coloco aí no ciclo de estudo? Beleza? Então, vamos lá. Pessoal, pela minha experiência, tá? Eu diria que você vai colocar de 4 a 6 disciplinas, tá certo? No seu ciclo de estudo inicial. Claro que aqui é uma média. Então, você pode, por exemplo, Felipe, eu quero começar logo com 6. Vai depender, tá? Isso daqui vai depender da sua carga horária disponível de estudos. Então, por exemplo, se você tem de 20, né, a 30 horas, vamos supor, tá bom? Você pode começar aí com 4 disciplinas, tá certo? Se você tem de 31 a 40 horas, você poderia começar aí com 5 disciplinas. E se você tem mais de 41 horas, tá? Você poderia fazer com 6 disciplinas. Lembrando que aqui é a carga horária, pessoal, carga horária semanal, tá? No próximo vídeo nós vamos falar sobre o planejamento de estudos. E claro que aqui é uma média. Felipe, eu tenho 30 horas, mas quero colocar 5. Beleza, pessoal, você vai ajustando de acordo com a sua necessidade. Então, olha aqui. Por que, por exemplo, vamos supor, Felipe, eu tenho 30 horas, meu concurso tem 10 disciplinas. Claro que na hora de dividir, nós vamos ver que não é proporcional. Eu pego 30 horas dividido por 10, vai dar 3 horas por matéria. Mas nós vamos fazer uma média, tá?
Então, você teria 3 horas por matéria durante o seu estudo, tá? Durante a semana. Então, se você colocasse 1h30 para cada vez que você for estudar, você iria ver a matéria segunda e quarta. Depois, você só iria ver na outra semana, na segunda. Então, observem que até para você estudar, revisar, fazer questões, é pouco tempo, tá certo? Então, diante disso, é muito melhor, por exemplo, você colocar 5 matérias, vamos supor, 30 dividido por 5 dá 6 horas por matéria, e aí você vê 2 horas segunda, 2 horas quarta e 2 horas sexta. Olha aí, estuda a teoria, depois já faz as questões e revisa, e na mesma semana já inicia um novo assunto. Então, quanto mais vezes você vê na semana, mais rápido você consegue absorver, consegue fixar o conteúdo e lembrar que é importante. A gente vai depois ver a parte da revisão. E também avançar no estudo. E aí, quando terminar uma disciplina, você diminui a carga horária dela e coloca uma nova matéria com uma determinada quantidade de horas para você avançar os seus estudos. Como eu falei, aqui é uma média. Felipe, eu tenho 20 horas, quero começar com 2 disciplinas. Beleza, se você vê que aquilo tá bom para você, 2 disciplinas, basicamente, você vai estudar todo dia 2 horas, por exemplo. Você vai terminar mais rápido. Se for isso, beleza, diminui a carga horária e vai inserindo novas disciplinas. Então, essa é a minha ideia. Até porque muitos alunos pecam começando estudando todas as disciplinas e acabam se perdendo, não conseguem avançar, não conseguem revisar e acaba sendo desestimulado a parar o seu estudo. Beleza? Durante a nossa série, nós vamos explicar como é que a gente vai depois inserindo novas matérias. Pronto, Felipe, vamos lá. Pessoal, vou fazer 2 exemplos aqui, tá certo? Então, vamos supor, aqui seria a média, tá, de disciplinas. Felipe, quais disciplinas? Por exemplo, vamos supor aqui, vou fazer um exemplo da área policial, tá certo? Então, qual seria o ciclo básico, né? Ou seja, as matérias básicas, tá? Que você deveria iniciar. Pessoal, o básico, tá certo? Português. Ok? O que mais? Raciocínio lógico matemático ou matemática. Direito administrativo. Direito constitucional. Direito penal. E informática, que inclusive na Polícia Federal eles focam bem, tá certo? Felipe, contabilidade cai mais para a Polícia Federal, então a gente deixaria no ciclo depois. Aí vai que você vai fazer Polícia Civil, tá? A gente vai já fazer da área fiscal, ok? Felipe, se fosse para começar com 4, o que é que você iniciaria? Aí, pessoal, você, por exemplo, poderia iniciar, claro, português. Olha lá. Raciocínio lógico. Aí você iniciaria com constitucional, né, que é a base, e direito penal, que é uma matéria de peso na área policial. E aí você depois iria inserindo as outras, tá certo? Aí depois, pessoal, nós temos ciclo de específicas, tá? Claro, eu vou colocar aqui. E aí tem matérias, ok? Que são de determinados concursos. Então, aqui, por exemplo, eu teria, por exemplo, direito processual penal, tá? Que é melhor, tá? Claro, quem é da área jurídica não, poderia estudar junto, mas é muito melhor estudar processo penal depois de estudar a disciplina de penal. Beleza? É mais lógico, pessoal. Tranquilo, Felipe. E aí teria, por exemplo, legislação específica, tá? E aí outras matérias que você inserindo ao longo do estudo. Beleza? Algumas matérias são específicas. Por exemplo, vou fazer a Polícia Civil de um estado, vai ter história. Aí tem as matérias específicas do concurso, tá bom? Que aí você colocaria uma terceira dimensão. E aí você vai avançando. Por exemplo, Felipe, vamos lá para a área fiscal. Ó.
Área fiscal. Pessoal, o ciclo básico quem seria? Tá certo? Seria português, tá? Sempre está presente. Direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, contabilidade, que é extensa, e matemática, né? Tem raciocínio lógico, matemática financeira, estatística. Então, você iria iniciar por uma dessas 6, tá? Geralmente, se eu quiser só 4, Felipe, aí geralmente eu priorizo, pessoal, português, tá? Direito constitucional, por ser a base do direito, principalmente para quem é de outras, né, áreas. Então, não sou da área jurídica, é melhor estudar tributário administrativo depois de estudar constitucional. Tranquilo? Você tem que colocar logo contabilidade, porque é extenso. E a quarta matéria você ficaria com administrativo ou matemática, tá bom? Se você for bom em matemática, eu já iniciaria direito administrativo. Se você for ruim em matemática, é melhor depois matemática. Aí você vai inserindo administrativo, tributário. Felipe, aí depois eu tenho um ciclo, pessoal, das gerais, tá certo? Depois eu vou colocar o ciclo das específicas, que aí depende do concurso, tá? Depende do concurso. Então, por exemplo, eu teria aqui, ó, o restante das matemáticas. Então, por exemplo, aqui quando eu falo matemática, matemática básica e raciocínio lógico. Mas ainda falta matemática financeira, ok? Estatística, auditoria. Tranquilo? O que mais, Felipe? Pessoal, tem também direito civil, tá? Direito penal. Alguns concursos não tem, aí você vai analisar. Direito, ok? Empresarial, tá bom? Nós temos também o quê? Algumas administração pública ou administração, né, geral. Tranquilo, Felipe. Olha aí, o que mais que você teria para mostrar? E aí, pessoal, a gente vai, né, incluindo as matérias, tá certo? Então, dependendo do concurso, tá ok? Nós vamos inserindo aqui. Então, por exemplo, tá? A gente teria, né? Olha aqui, a gente pode ter em alguns concursos, tá? Também não são todos. Aqui, quando eu colocar asterisco, ó, são alguns concursos, tá? E aí também eu vou ter o quê, ó? Ciclos específicos. Eu posso ter, por exemplo, também, pessoal, economia, finanças públicas, tá certo? O que mais, Felipe? Ó, ciclos gerais, pessoal. TI, né? Tem caído muito. E aí, eu tenho em alguns concursos, tá? Nós vamos ter a parte de legislação tributária. Aí nós vamos ter, né? Se o seu concurso for federal, federal. Se o seu concurso for estadual, estadual. E se o seu concurso for municipal, municipal. Nós temos administração financeira orçamentária. Nós temos contabilidade de custos, tá? Para a Receita Federal, direito previdenciário. Felipe, eu vou ter que estudar tudo? Não, pessoal, só estou dizendo que aqui vai dependendo das provas e você vai inserindo de acordo com o seu objetivo. Tem alguns fiscos que também cobram, por exemplo, contabilidade pública. E aí tem conhecimento sobre o Estado e assim por diante. Tá certo? Então, essas daí seriam as matérias. Beleza? Mas
Isso vai ser objeto de outros vídeos em que a gente vai fazer o planejamento de estudos. A gente vai fazer o ciclo inicial, depois a gente vai fazer como é que você vai inserir nas matérias e assim por diante. Tranquilo? Se você gostou, deixa o seu like, né? Se você não gostou também, deixa o seu comentário para que a gente possa melhorar. Compartilhe com seus amigos, que com certeza eles vão aprender a estudar do zero até a aprovação com o nosso conteúdo gratuito aqui, a nossa série, que é totalmente gratuito. O meu objetivo é ajudar você que está do outro lado da telinha a mudar de vida e conseguir a sua tão sonhada aprovação. Beleza? Inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, dê o like e comente, né, o que você achou do nosso vídeo. Sucesso, abraço e bons estudos!